Fala aí galera, beleza? Soldado aqui de volta com mais um episódio do Treino Secreto. Que bom que você está aqui, você que está voltando, você que é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso espaço, o nosso ambiente, onde a gente troca ideias, onde a gente conversa e cresce junto. Quero liberar o tema do episódio de hoje. Cara, estamos aí há poucos dias do Dia das Mães, então é um episódio especial do Dia das Mães aqui do Treino Secreto. E o tema é o Dia das Mães, Steve Jobs e o seu propósito. O que eles têm em comum? Você imagina o que eles podem ter em comum? O Dia das Mães, Steve Jobs e o seu propósito? Você imagina? Eu vou te explicar, eu vou conversar com você no episódio de hoje sobre isso. Quero te desafiar. Você que está aqui no Spotify, no YouTube, cara, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações. Quando você se inscreve, você está dizendo que você é oficialmente um aluno do Treino Secreto. Você é oficialmente um aluno do Soldado. Então se inscreva, ative as notificações, já deixa seu like, seu curtir. Cara, estou aqui com toda a equipe do Treino Secreto nos estúdios. Estamos nos estúdios do Treino Secreto produzindo mais esse material aqui para você, para te abençoar, para te fazer crescer. Beleza? Tamo junto? Então é isso aí. Solta a vinheta e vamos pro podcast. É isso aí, o Dia das Mães, Steve Jobs e o seu propósito. O que eles têm em comum? Vou te adiantar. Uma dor. Como assim, soldado? Uma dor? Eu vou te explicar. Fica comigo que eu vou te explicar. Você que está aqui acompanhando, você tem um link aqui para o caderno de exercícios. Você que é aluno do Treino Secreto, você tem um caderno de exercícios exclusivos ali com a pauta do episódio de hoje, com exercícios práticos para você fazer. Então baixa, eu vou te esperar. Se você ainda não baixou, pausa aí que eu vou esperar você baixar e voltar aqui para acompanhar esse episódio com PDF. Se você puder vai ser maneiro. Se não, baixa depois. E aí, voltou? Pegou? Tá com seu PDF aí? Então, é isso aí. Então vamos lá. Vamos falar sobre o Dia das Mães. Você imagina, você sabe como e quando começou o Dia das Mães? Eu vou te explicar. Quero te contar a história de Ann Jarvis. A pronúncia não está muito maneira, mas Ann Jarvis ou Ann Jarvis é uma mulher norte-americana. Ela nasceu em 1832. Bastante tempo, né? E ela, nessa época aqui, onde ela nasceu, onde ela cresceu, nessa época aqui, era uma época que o saneamento era muito precário, as condições de vida eram muito precárias. Então, assim, nessa época tinha uma mortalidade infantil muito alta, né? As crianças morriam muito cedo, muito novinhas, as crianças morriam. E ela teve uma dor, teve algo que causou uma dor nela. Ela teve 10 filhos, ela perdeu 10 filhos por conta dessa questão, por conta da mortalidade infantil, do alto índice de mortalidade infantil. Então ela teve 10 filhos mortos aí por conta dessas questões, doenças sanitárias. E ela decide fazer alguma coisa. Ela reúne um grupo de mães também e ela começa a lutar por saneamento básico. Isso lá na sua época, ela começa a lutar por saneamento básico para, quem sabe, diminuir esse alto índice de mortalidade infantil. E ela reúne um bom número de mulheres e elas começam a trabalhar, a lutar por saneamento. Nesse meio tempo aí, estoura a Guerra Civil Norte-Americana. A Guerra Civil Norte-Americana era a guerra contra as pessoas, eram os americanos que eram a favor da escravidão e os americanos que eram a favor do término, né, do fim da escravidão. Então tem essa Guerra Civil e esse grupo de mulheres eles começam a atender os feridos, os soldados feridos, né, as pessoas que estavam feridas nesse combate, independente, né, nessa guerra, independente de que lado estavam, se eles eram a favor, se era pró ou se era contra a escravidão. Eles começam a atender esses feridos, né? Então ali um movimento que começou por saneamento básico, agora já é um movimento que está atendendo soldados, pessoas feridas. E elas também decidem criar um dia onde esses soldados, essas pessoas feridas, suas famílias, elas pudessem ter um momento de reconciliação. Então, Ann, aqui com o seu grupo de mulheres, elas começam a organizar encontros, piqueniques, encontros, né, de reconciliação, onde as pessoas poderiam estar se reconectando, enfim, e nasce um grande movimento. Até que em 1905, Ann, ela morre. E a sua filha, agora, Ana Maria,
né, tomada por um sentimento de dor. A Ana Maria ela quer homenagear a sua mãe, e não só a sua mãe, a luta da sua mãe, mas a luta de todas aquelas mulheres, e homenagear todas as mães. E Ana Maria ela começa uma luta para tornar ali a data da morte da sua mãe uma data de comemoração pelo Dia das Mães, em memória da sua própria mãe, em memória à luta das mulheres que estavam com a sua mãe, em memória de todas as mães. Então Ana Maria ela começa essa luta, né, ali a partir de 1905. Em 1914, o Congresso dos Estados Unidos, eles declaram, decretam a lei do feriado do Dia das Mães. Então, no segundo domingo de maio, lá em 1914, nos Estados Unidos, começa a ser comemorado o Dia das Mães. Aqui no Brasil, o Dia das Mães ele começou a ser comemorado a partir de 1932, 90 anos. Tem 90 anos que comemoramos o Dia das Mães. E esse dia, essa data, esse feriado, ele é comemorado quase que mundialmente. Muitos países, eles comemoram o Dia das Mães. E agora eu quero te falar, né? Te contei sobre o Dia das Mães, agora eu quero te falar sobre Steve Jobs. Cara, como definir Steve Jobs? Eu definiria ele como um cara visionário, como um inovador. O ramo do Steve Jobs era inovação. A gente vê até hoje a Apple. A Apple é uma empresa de quê? É uma empresa de tecnologia? Não, a Apple é uma empresa de inovação. Então eu estava assistindo o filme do Steve Jobs, é o Jobs, de 2013. Tem muitas críticas negativas desse filme, mas, cara, recomendo. É um filme que vale a pena, sim, assistir. Eu recomendo. Assista esse filme. E das muitas passagens que me chamaram a atenção, das muitas frases, eu anotei algumas, eu quero trazer aqui para você uma que eu anotei. O Steve, ele fala assim: é preciso um problema que você queira resolver, um erro que você queira corrigir. E tem que ser uma coisa que você seja apaixonado. Sabe, esse problema, esse erro que você quer corrigir, o problema que você quer resolver, o erro que você quer corrigir, tem que ser alguma coisa que você seja apaixonado. Sabe por que você precisa ser apaixonado? Senão, você não vai ter perseverança para solucionar esse problema. Se você não for apaixonado, você não vai ter perseverança. Nos primeiros desafios, nas primeiras frustrações, no menor sinal de erro, você vai desistir, você não vai ter perseverança. Ou seja, esse problema, esse erro que o Steve está falando aqui, eu identifiquei como uma dor. É uma dor, você precisa ter uma dor para resolver, um problema, um erro para corrigir. E agora eu quero falar sobre o seu propósito, que isso tudo tem a ver com o seu propósito. Cara, você já sabe, né? Quem fala bastante de propósito vai estar sempre falando que o seu propósito é uma dor. O seu propósito tem origem numa dor. E eu quero te perguntar, qual é a sua dor? O que te indigna no mundo? O que te causa indignação? Você olha no mundo, olha ao seu redor, algo que te causa indignação. Isso pode ser um indício do seu propósito, como eu já te falei. Quem fala bastante de propósito fala, né, que o seu propósito tem origem numa dor. E se você olhar comigo aqui, a história de Anne, a história da sua filha Ana, elas tinham esse problema, elas tinham algo para corrigir. Esse problema, essa dor, né, esse erro que elas queriam corrigir, é aquilo que o Jobs falou, aquilo que o Steve falou, um problema, um erro que elas queriam corrigir. No caso de Anne, ela queria corrigir o quê? A questão da mortalidade infantil. No caso da Ana Maria, ela queria corrigir o quê? Qual era a dor dela? Ela queria celebrar a luta, a história de luta da sua mãe, das mulheres, e celebrar as mães. Então elas tinham isso. E se você observar, essa luta delas, esse problema, esse erro delas, não era sobre elas. Não era sobre elas, era sobre outras pessoas. Outra coisa muito incrível sobre propósito é... Então vamos lá, ó. Três coisas sobre propósito. Propósito tem origem numa dor. Outra coisa, o propósito não é sobre você, é sobre outras pessoas. E o terceiro, cara, o propósito geralmente vai ser muito maior do que você. Vai ser muito maior do que você. Você consegue observar isso na história de Anne, na história da Ana. Se você já viu o filme do Jobs, você vai ver também que ele tinha um erro, ele tinha um problema, ele tinha uma dor que ele queria corrigir. Aí há quem vai dizer que não era sobre pessoas, que era sobre ele, enfim. Não é esse o mérito. Talvez seja assim, sobre pessoas. Steve estava sempre preocupado em resolver problemas de pessoas. Embora ele tenha dificuldade no relacionamento com a pessoa, ele está querendo resolver problemas de outras pessoas. E se você observar na Bíblia, vamos para a Bíblia aqui, vamos para a Bíblia. Se você observar na Bíblia, cara, a maioria, se não todos os personagens bíblicos usados por Deus, eles foram usados a partir de uma dor. Vou repetir, os personagens bíblicos usados por Deus, a maioria, se você olhar com cuidado, você vai ver que a maioria deles foram usados a partir de uma dor. Veja o caso de Abraão, um cara sem filhos é chamado para ser pai de multidões. Qual era a dor dele? Ele não tinha filhos.
Moisés do Egito. Moisés no palácio, ele era chamado de hebreu, e no meio dos hebreus ele era chamado de egípcio, ou seja, ele tinha questões com a sua própria identidade, ele era chamado para ser libertador. Gideão, um cara que se considerava o menor, a sua família era a menor das tribos e ele era o menor da família. Deus chama esse cara pequeno, que se via pequeno, que se considerava pequeno, para ser um libertador de Israel. Davi era desprezado, a família toda de Davi reunida e Davi apacentando. Deus escolhe Davi a partir dessa dor. Neemias, o próprio Jesus. Olha aí, que melhor exemplo nós podemos ter. Então, cara, todos os personagens bíblicos foram usados a partir de uma dor. E vamos lá agora para a parte prática do nosso episódio. Eu quero que você escreva, você que pegou o material, pegou o PDF, tem aí o espaço para você escrever. Se não, você que está anotando aqui, você já anotou essas 3 questões sobre o propósito, já anotou várias coisas aqui, eu acredito. Aluno do Treino Secreto, ele está sempre anotando. Eu quero que você escreva aqui para mim agora 3 coisas que te geram ou já te geraram uma dor. Escreva aí 3 coisas que te geram dor. Talvez você não tenha 3, talvez você tenha uma coisa que te gerou muita dor. 3 coisas que te indignam no mundo, que você olha ao seu redor e te causam indignação. 3 coisas, ou pelo menos uma coisa, escreva aí. Agora eu quero que você escreva uma habilidade sua. Algo que você faça e faça bem. Não estou dizendo que você seja o melhor, mas algo que você faça bem. Não sei, você escreve bem, você fala bem, você conta história bem, você joga videogame bem, você dança bem, você maqueia bem, você é um bom músico, você é um bom lutador. O que você faz? Uma habilidade. Escreveu para mim? Me contou essa habilidade? Se você tiver mais de uma, coloca aí mais de uma, mas pelo menos uma. E por último, para a gente encerrar aqui a parte prática, escreva como você, com essa sua habilidade, pode se posicionar hoje, não é amanhã não, como você pode se posicionar hoje contra essas dores que você escreveu. Você já escreveu as dores, escreveu as suas habilidades, agora eu quero que você escreva, você precisa escrever. Escreve aí como você pode se posicionar hoje contra essas dores, contra essa indignação, usando essa sua habilidade. Escreva aí. E eu quero te dar um spoiler, um grande spoiler. Sabe qual é o spoiler? Você pode ter encontrado o seu propósito. Você escreveu a sua dor, escreveu a sua habilidade. Se você entende, você sabe como, a partir de hoje, lutar contra essa dor, contra essa indignação, provavelmente você encontrou o seu propósito. Então, observe aí, volta lá. Se nasceu a partir de uma dor, se é sobre pessoas, se é sobre outras pessoas, e se é maior que você, provavelmente você encontrou o seu propósito. E é isso. Eu quero saber, estamos chegando ao final do Treino Secreto, quero te desafiar. Cara, você gostou desse material? Eu acredito que tem muita gente precisando ouvir esse material aqui, precisando ouvir sobre propósito, precisando ouvir sobre essas histórias. Quero te desafiar a compartilhar com o maior número de pessoas. Compartilha mesmo, com o maior número de pessoas, seus amigos, grupos de WhatsApp, status, histórias. Compartilha com todo mundo. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e eu quero saber, se você quiser me dizer, soldado, ó, as minhas dores são essas, soldado, a minha habilidade é essa, soldado, ó, eu vou fazer isso aqui para lutar contra essa dor, eu quero saber. E se você não conseguiu responder alguma dessas, se você parou ali na dor, não sei o que me gera dor, escreve para mim também, eu quero te ajudar. Se você não sabe qual é a sua habilidade, eu quero te ajudar. Se você não sabe como lutar contra essas dores usando essa sua habilidade, eu também quero te ajudar. Me manda uma mensagem que eu quero falar com você. Beleza? Tamo junto? Você!